Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e nesse vídeo eu quero responder a pergunta de um aluno, que foi a seguinte: por que eu devo prestar atenção na linguagem corporal das pessoas? Qual é a relevância disso para mim em uma interação? Seguinte, é muito, mas muito importante, tanto que eu vou exemplificar com algo que aconteceu recentemente na minha vida. Eu estava efetuando uma das vendas dos nossos cursos e durante a apresentação da proposta, em determinado momento, a pessoa simplesmente fez assim com os lábios, ela franziu os lábios dela. Quando eu percebi isso, no exato momento, eu reexpliquei aquele ponto que eu tinha acabado de explicar e, incrivelmente, essa pessoa relaxou. Eu percebi pela expressão dela que ela tinha relaxado e que ela não tinha refeito esse mesmo sinal de desaprovação ao que eu tinha falado. E aí, consequentemente, após eu terminar de explicar, ela tirou as dúvidas delas e fechou a venda. Realmente a gente conseguiu concretizar a venda. Agora, parece simples, mas o que exatamente aconteceu aqui? Seguinte, no momento em que eu dei uma informação para essa pessoa, eu estava prestando atenção na reação dela às minhas informações. Quando eu percebi que ela reprovou, esse sinal é de reprovação. É quando a pessoa não concorda com determinado ponto que você está falando e provavelmente você vai ter que explicar de uma outra forma, enfim, dar um outro sentido para que ela realmente concorde com você. Então, quando eu percebi a discordância dela, eu automaticamente reformulei e consegui resolver de cara isso. Podia ser que eu não tivesse conseguido também. Podia ser que eu precisasse, sei lá, mudar o termo ou até pedir para que ela realmente me falasse qual era o ponto que estava desagradando para a gente poder melhorar. Só que aqui a grande sacada é que, como eu percebi, primeiro, eu já reformulei e pronto, resolvi a situação e ela não se tornou uma objeção. Ou seja, eu não precisei rebater nenhuma objeção desse cliente, certo? Então essa foi a forma mais fácil e mais válida de se resolver. Agora, uma segunda possibilidade seria, se eu não percebesse esse sinal e ela chegasse no final da minha venda, ela poderia simplesmente falar, ó, eu vou pensar, eu gostei, mas eu vou pensar. Por quê? Porque não é todo mundo que chega e fala tão claramente o que desagradou. Não é todo mundo que sabe exatamente o porquê não quer comprar aquele produto. As pessoas geralmente falam, nossa, não quero, e vão embora para casa para pensar por quê. E pode ser que elas nunca voltem, e geralmente é isso que acontece. Só que eu identificando o problema na hora, eu finalizei ele. Agora, vamos supor que ela me falasse o problema. Vem um outro ponto. Seria menos pior do que ela ir embora, claro, mas se ela me falasse, ela ia concretizar a objeção. E quando a pessoa concretiza a objeção, quando ela verbaliza a objeção, fica mais difícil para o vendedor chegar e mudar aquela objeção. Claro que há possibilidades, é óbvio que sim, e tem como se mudar, obviamente, né? Tudo depende de qual é a objeção e de como você vai tratar ela dali para frente. Só que quando ela é verbalizada, ela existe. Enquanto ela não é verbalizada, há grande possibilidade de ela não existir na interação. Tanto que foi o que aconteceu. Ela franziu os lábios, depois ela não franziu e fechou o contrato. Então, assim, empiricamente, funciona. Agora, se eu não tivesse prestado atenção na linguagem corporal dela, o que será que teria acontecido? Não sei, mas alguma dessas possibilidades que eu acabei de falar. O ponto é que você tem que prestar atenção a como as pessoas estão reagindo ao que você fala, para saber do que elas estão gostando e dois, saber do que elas não estão gostando, para que você consiga reverter antes da situação se concretizar. É a mesma coisa que quando você fala alguma coisa que desagrada, sei lá, o seu amigo, sua namorada, enfim, e você reformula antes dela ficar brava com você. É mais fácil ou não reverter a situação? Então fica a sacada de você realmente prestar atenção em quem você está conversando para entender como essa pessoa está reagindo ao que você fala. E hoje é um grande problema isso, porque por causa da era digital, nós estamos extremamente distraídos e mal prestamos atenção nas pessoas que a gente está conversando. É instintivo olhar para tudo quanto é lugar, olhar para o celular, menos para quem a gente está conversando. Então, fique atento a isso, preste atenção na linguagem corporal das pessoas, que eu garanto para você que os seus resultados podem aumentar significativamente e você vai saber o porquê, prestando atenção no seu ouvinte. Grande abraço e até a próxima sacada.